Oi, pessoal! Neste vídeo nós falaremos de inequações que você já conhece. Só que a gente não vai falar das inequações que vocês já sabem fazer, que são aquelas do tipo ax mais b maior do que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero. Também temos ax mais b menor do que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero. O primeiro tipo de inequação que vamos tratar é a inequação produto. Vamos começar com a definição. E o que é uma inequação produto? Bom, uma inequação produto é simplesmente a multiplicação de duas funções. Reparem aqui, eu tenho a f e a g e multipliquei as duas. Aqui tem o sinal de desigualdade, claro, é uma inequação. A definição é só isso, multiplicações de funções numa inequação. Aqui a gente tem esses exemplos e aqui a gente poderia chamar essa de f e essa de g. Aqui a gente poderia chamar essa de f e essa de g. Aqui o x pode ser a f e essa da parte aqui o g. Aqui a gente tem três e aí cada uma vai ser uma função. Aqui a f, aqui a g e aqui a h, por exemplo. E claro, todas com o sinal de desigualdade. Aqui maior ou igual, aqui menor, aqui maior, aqui menor ou igual. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, a gente viu os exemplos, mas como que a gente vai resolver isso? Bom, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem é essa equação aqui. X menos 1 vezes 2x menos 3 é maior ou igual a zero. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as funções f e g. Então, a gente pode chamar de f a função x menos 1 e de g a função 2x menos 3. Agora, vamos encontrar as raízes. Mas o que é raiz? É quando a função é igualada a zero. Então, a gente quer f de x igual a zero, ou seja, a gente quer que x menos 1 seja igual a zero. Isso daqui nos dá x igual a 1. E a outra função que a gente tem é g de x igual a zero, e, portanto, a gente tem 2x menos 3 igual a zero. E daqui a gente tira que 2x é igual a 3, portanto, x é igual a 3 meios. Então, beleza, agora que a gente achou as raízes, vamos estudar o sinal da função. Então, a gente vai colocar um eixo. Vamos lembrar aqui, bom, a é igual a 1, ou seja, a é maior que zero. Se a é maior que zero, a função é crescente. Então, ela é dessa forma aqui. Então, aqui na raiz, que é 1, aqui é positivo e aqui é negativo. Mesma coisa vamos fazer no de baixo. Primeiro, a gente tem que a é igual a 2, mas se a é igual a 2, implica que a é maior que zero. Mas a ser maior que zero nos diz, então, que a função também é crescente. Então, a gente pode desenhar o seguinte. Vamos para a reta x e agora a função. E aqui onde encosta na reta, a gente coloca a raiz, que é 3 meio. Então, para cá é positivo e para cá é negativo. Agora, a gente tem que olhar o sinal do produto. Mas como? A gente vai fazer um quadro que se chama quadro produto, e nesse quadro a gente vai usar o estudo de sinal. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as raízes em ordem crescente, os sinais de acordo com o estudo de sinais, que a gente acabou de fazer, e depois vamos multiplicar as funções. Vamos começar aqui então. Então, a gente faz um quadro, aqui vai ser nosso quadro, sim, é só isso, a gente precisa só colocar as funções. Ou seja, vamos supor que aqui seja f, aqui seja g. A gente quer f vezes g. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é colocar as raízes. A gente tem a raiz 1 e a gente tem a raiz 3 meios, que a gente sabe que é maior do que 1. Por isso que eu estou colocando depois do 1. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai traçar uma reta aqui, só para dividir mesmo. E vamos colocar os sinais de acordo com o que a gente acabou de estudar. Ah, mas como assim? Bom, 1 está aqui. Antes do 1, a gente tem que o sinal da função f é negativo. Então, a gente põe negativo aqui. Depois do 1, a gente tem que o sinal da função f é positivo. Então, a gente vai pôr positivo aqui e positivo aqui. Agora, a gente vai olhar a função g. A função g a gente tem o seguinte. Antes de 3 meios, a gente tem que a função é negativa. Então, a gente põe o negativo aqui antes dos 3 meios. E depois dos 3 meios, a gente tem que a função é positiva. Agora, a gente vai multiplicar essas funções. Mas como assim? Bom, se a gente fosse multiplicar dois números que têm sinais negativos, daria positivo. Então, aqui vai dar positivo. Mesma coisa, se a gente multiplica um número que é positivo por um número que é negativo, vai dar negativo. Então, aqui é negativo. Se a gente multiplica dois números positivos, o sinal
função é positiva. Então, o que a gente encontrou aqui foi quando que a função f vezes g é positiva ou negativa. Só que vamos observar uma coisa. Aqui pede maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero a gente tem que é na parte que tem o mais. Então, é essa parte. O 1 entra, então bolinha fechada. Bolinha fechada no 3 meios, porque ele também vai entrar. E aqui vai ser essa parte. Portanto, o conjunto solução que a gente tem vai ser x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 3 meios. Então, esse é o nosso conjunto de solução. É só isso que a gente tem que fazer. Mas vamos fazer mais um para treinar, né? A próxima que a gente tem é para resolver essa equação ali. Reparem que está separado em 3 partes. Portanto, a gente vai chamar cada uma dessas partes de uma função. Então, vamos identificar as funções aqui primeiro. Vamos chamar de f de x a função x menos 2. Depois, a função g de x, a gente vai chamar a função menos 2x menos 4 e a função h de x a gente pode chamar a x menos 4. Beleza, já demos nome para cada uma das funções. O que a gente tem que fazer agora é achar as raízes. E como que a gente acha as raízes? Igual a zero as funções. Então, se a gente coloca f de x igual a zero, a gente vai ter que x menos 2 é igual a zero e, portanto, x é igual a 2. Beleza, vamos fazer a mesma coisa para a função g de x, achar a raiz. Então, a gente quer g de x igual a zero, ou seja, menos 2x menos 4 igual a zero. Portanto, menos 2x é igual a 4. Então, x vai ser igual a menos 4 sobre 2, que é a mesma coisa de falar que x é igual a menos 2. Achamos a raiz do g e agora vamos achar a raiz de h. H de x igual a zero. O que a gente tem? Bom, a gente tem que x menos 4 é igual a zero e, portanto, x é igual a 4. Fizemos isso. O que a gente tem que fazer agora é estudar o sinal das funções. Vamos fazer da f, da g e da h. Vamos começar com a f. Então, colocamos o eixo x. Podemos, então, já analisar, mas lembrando o que a gente tem que olhar. Bom, a é igual a 1, ou seja, a é maior que zero. Como é maior que zero, a gente tem que a função é crescente. Agora, a gente sabe, então, que aqui é o 2, que é a raiz. Antes do 2 vai ser negativo e aqui positivo. Vamos estudar agora o sinal da função g de x. A gente, então, vai colocar o eixo x. A gente sabe que a aqui é igual a menos 2, portanto, a é menor do que zero. Então, a gente sabe que a função vai ser decrescente. E aqui o ponto que ela encosta no eixo x, que é a raiz, é menos 2. Antes de menos 2, então, é positivo e depois é negativo. E por último, a gente tem a função h de x. Vou colocar aqui no cantinho. A gente tem, então, que o a é igual a 1, portanto, é maior que zero. Então, nossa função é crescente. Se ela é crescente e encosta ali, a gente tem que aqui é o 2. Então, antes do 2 é negativo, depois do 2 é positivo. Agora, vamos fazer o quadro produto. O que é? É colocar as funções f, g e h no quadro e depois multiplicar elas. Vamos lá. Então, aqui vamos colocar a função f, aqui a função g, no terceiro a h e no último é f vezes g vezes h. Primeiro, vamos identificar as raízes. Aqui deu 2, aqui deu menos 2 e aqui deu 4. Então, vamos colocar aqui. Aqui deu menos 2, aqui deu 2 e aqui deu 4. Gente, na ordem crescente, né? Não na ordem que você fez, é na ordem crescente. Então, a gente tem que vai ser da seguinte forma. Vamos analisar primeiro a função f. Função f, a gente tem que antes de x igual a 2, a função é negativa. Então, antes de x igual a 2 é negativo. E depois de x igual a 2, a gente tem que a função é positiva. Então, aqui é positivo e aqui é positivo. A função g, a gente tem que antes do menos 2 é positivo. Então, vamos colocar positivo. Depois, o menos 2 é negativo. Então, negativo aqui em tudo. Bom, ali eu coloquei 2, mas não é 2, né, gente? É 4. A raiz é 4. A gente tem, então, que a função h antes do 4 é negativa e depois do 4 é positivo. Então, a gente tem que aqui é negativo, aqui vai ser negativo, aqui negativo e aqui positivo. Se a gente multiplica
fica f vezes g vezes h. Negativo vezes algo positivo é negativo. E negativo vezes negativo vai ser positivo. Então, aqui dá positivo. No próximo, negativo vezes algo negativo é positivo. E positivo vezes algo negativo é negativo. No próximo, positivo vezes algo negativo é negativo. Negativo vezes algo negativo é positivo. E por último, positivo vezes alguma coisa negativa dá negativo e negativo vezes algo positivo dá negativo. Então aqui também é menos. Agora a gente tem que olhar o que a inequação pede. Bom, a inequação pede quando é menor ou igual a zero, ou seja, quando é negativo. Então, a solução da nossa função é aqui e aqui. Como que a gente pode escrever o conjunto de solução? Bom, solução é x pertencente a R, tal que x está entre menos 2 e 2, então a gente escreve assim. Estou fazendo fechado porque aqui é fechado. Fechado eu quero dizer igual, né, gente? Fechado significa que o número é. Então, aqui 2. Ou x maior ou igual a 4. Então, tá aí a solução dessa inequação, o conjunto solução dessa inequação é quando x está entre menos 2 e 2 ou quando x é maior do que 4. Agora, vamos ver um caso particular. Existem inequações desse tipo aqui, ax mais b elevado a n, que pode ser maior que zero, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Como que a gente vai resolver esse tipo de inequação? A gente tem que olhar se n é par e se n é ímpar. Quando n for par, a gente vai ter que é sempre positivo, desde que ax mais b seja diferente de zero. É nulo quando ax mais b é igual a zero. Agora, se n é ímpar, a gente tem é positivo quando ax mais b é positivo, vai ser negativo quando ax mais b é negativo e vai ser nulo quando ax mais b é nulo. Então, vai depender do que aqui é o n e aí vai entrar num desses casos. Vamos fazer um exercício para entender. A questão aqui pede para calcular o domínio da função f, que é a raiz dessa multiplicação desses dois carinhas ali. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é lembrar o que significa domínio. Bom, domínio são os valores que x pode assumir na função. Por exemplo, se eu tenho a função sobre x, a gente sabe que no denominador não pode ter zero. Então, domínio pode ser todo mundo exceto zero. Eu tenho que tirar o zero. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que analisar essa função. Como a questão fala que a função é real, a gente sabe que raiz quadrada, o que está dentro precisa ser positivo para ter solução. Não tem solução quando a gente tem uma raiz negativa dentro dos reais. Então, primeiro que a gente tem que notar é que x menos 1 vezes 3 menos x elevado a 3 tem que ser maior ou igual a zero. Pronto, a gente já está vendo algo parecido com o que a gente está estudando, né? Com a matéria que a gente está estudando. Agora, vamos identificar as funções. Vamos falar quem que é f e quem que é g. Vamos chamar de f a função x menos 1 e vamos chamar de g a função 3 menos x elevado ao cubo. Para resolver isso, a gente tem que achar as raízes, ou seja, quando f de x é igual a zero, isso daqui nos dá que x menos 1 tem que ser zero, portanto, x tem que ser 1. E aí a gente já pode fazer o estudo de sinal. Bom, a gente tem que o a aqui é 1. Então, a igual a 1, que significa que é maior do que zero. Logo, a função é crescente. Aqui eu coloco a raiz, que deu 1. E aqui a gente sabe que antes do 1 é negativo, depois do 1 é positivo. Agora também vamos estudar o sinal da função g. Só que primeiro vamos reparar uma coisa. G é do tipo ax mais b elevado a n. O nosso n aqui é 3, ou seja, é ímpar. Se é ímpar, vamos voltar aqui. A gente tem que quando é ímpar, é positivo quando a função for maior que zero, é negativo quando a função for menor que zero e é nulo quando a função é igual a zero. Como a função aqui é positivo e igual a zero, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar 3 menos x e colocar quando for maior do que zero, ou seja, menos x maior do que menos 3, que nos dá que x é menor do que 3. Lembrando que aqui a gente está analisando o caso que 3 menos x ao cubo é positivo. Agora vamos analisar quando é igual a zero. Então, 3 menos x igual a zero. Bom, a gente tem que menos x é igual a menos 3, ou seja, x vai ser igual a 3. Primeiro desenhar uma reta x. Bom, primeiro lembrando, a gente tem que olhar quem que é a. A aqui nessa função é menos 1. É
é o cara que está multiplicando aqui. Então, é menor do que zero. Se é menor do que zero, a gente tem que a função é decrescente. Aqui a gente põe a raiz 3. Então, antes de 3 é positivo, depois de 3 é negativo. E agora, claro, a gente vai fazer o quadro produto. Ah, eu chamei de f aqui, mas não podia, né? A função chama f ali. Vamos chamar essa função de outra coisa. Vamos chamar ela de h. É isso aqui, né, gente? A função na questão chama f. Eu só tô mudando por conta disso. Agora sim, vamos desenhar o quadro produto. Vamos colocar aqui as funções. Eu chamei uma de h, a outra eu chamei de g. E aí a gente tem h vezes g. A gente tem as seguintes raízes, 1 e 3. 1 e 3. Vamos só separar aqui para ficar organizado. E vamos analisar o sinal da função. h quando x é menor do que 1. Bom, vamos analisar aqui. Quando x é menor do que 1 em h, a função é negativa. Então, menor do que 1 é negativo e, portanto, depois de 1 é positivo. Na função g, a gente tem que antes de 3 é positivo. Então, antes de 3 eu coloco positivo e depois de 3 é negativo. H vezes G, um número negativo multiplicado por um positivo dá negativo. Um positivo vezes um positivo dá positivo. Um positivo vezes um negativo dá negativo. A gente quer quando a função for maior ou igual a zero. Portanto, a gente quer essa parte aqui. Vamos, então, determinar quem que é o domínio. Então, o domínio da função f vai ser entre 1 e 3. Fechado, porque aqui é maior ou igual, então é fechado, entra tanto 1 quanto 3. Bom, por esse vídeo é isso, até mais.